Shabbat Shalom, meus amados. A palavra do Eterno nos diz, Zahor et Yom HaShabbat. Bekadishô, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesse segundo comentário desse Shabbat, que trataremos da Parashá Maasei, nós iremos ler ali no livro de Números, capítulo 35, verso 25, que diz assim: E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido. E ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com o santo óleo. Queridos, veja bem, vamos aqui. Esse capítulo 35 de Bamidbar, Números, quer dizer o quê? Ele está tratando ali das cidades de refúgio. Eram 3 cidades aquém do Jordão e 3 cidades depois do Jordão. Amém? Essas cidades eram cidades dos levitas. Amém? Mas nessas cidades iria se refugiar todo aquele que cometesse um homicídio não intencional. Por exemplo, a pessoa está cortando árvore e o ferro, escapa e atinge uma pessoa que está atrás dele, que ele nem estava vendo. Foi algo por acaso, mas a pessoa, mesmo tendo cometido esse homicídio sem ter intenção, ela tem alguma culpa, porque ela teve um descuido, Ela teve um descuido. Às vezes o ferro não estava fixado na madeira, E acabou se desprendendo e foi para atingir alguém e matou. Então, nesse caso, esse homicida, ele, como não teve intenção, ele vai ter que ficar na cidade de refúgio, de acordo com a Torá, até a morte do sumo sacerdote. Ele não pode sair da cidade de refúgio, porque se ele sair da cidade de refúgio, ele poderá ser morto e não vai haver problema por causa que ele não cumpriu essa ordem do Eterno. Então aí esse detalhe é importante, ele tem que ficar nessa cidade até a morte do sumo sacerdote. Se o sumo sacerdote durar 1 ano, durar 2 anos, durar 10, 20, 30, 40, ele vai ter que ficar ali até a morte do sumo sacerdote. E por que isso? Qual é a conexão que há entre a morte do sumo sacerdote e a libertação daquele homicida não intencional? Amém? Nós vamos ver, queridos, que as pessoas, quando a pessoa ela sofre um problema e só ela está com aquele problema, a dor é muito maior. Vamos dar um exemplo. A pessoa, um exemplo pequeno, não é uma grande dor, mas é uma pessoa ficar muito mais triste. Para vocês entenderem. A pessoa foi fazer uma prova, se deu mal na prova. Se todo mundo da sala, se deu bem, aquela pessoa não vai ficar muito bem, vai ficar muito triste, porque ela não conseguiu ter êxito numa prova que todo mundo saiu bem. Agora, ela se deu mal na prova, mas quase todo mundo saiu-se mal, ela não fica tão triste assim, já que todas as pessoas estão sofrendo junto com ela. Amém? Da mesma maneira, a pessoa quer uma vaga de emprego e não conseguiu, se todos aqueles candidatos a vagas naquela empresa conseguiram e só ela não conseguiu, ela vai ficar muito triste. Mas se daquelas pessoas, poucas conseguiram vaga e a maioria não conseguiu, ela vai ficar menos triste. Essa é a regra que está por trás desse texto aqui da Torá. Por quê, meus irmãos? Quando a pessoa ela está somente, ela sofrendo no caso, aqui você vê 2 pontos importantes. Quando o homicida ele está não intencional, está lá naquela cidade de refúgio, as outras pessoas podem sair da cidade, não podem, mas ele não pode sair. Então o sofrimento dele é muito maior, porque ele está vendo que as outras pessoas fazem, pode sair da cidade para outra cidade, viajar ali, ou mesmo se quiser andar na cidade do lado, ele não pode. Então isso deixa, para ele a punição é muito maior. E outro ponto, a família do morto, que ele matou, e não intencionalmente, mas matou. Essa família, ela está sofrendo muitas dores. E por que agora o texto da Torá fala que ele será liberto no momento da morte do sumo sacerdote? Ora, o sumo sacerdote em Israel era uma pessoa muito querida e por todas as tribos. Todo o povo de Israel tem um sumo sacerdote em alta consideração, respeito, e honra,
e é uma pessoa boa para todos, o povo considera ele uma pessoa muito boa. Então, quando morre um sumo sacerdote, o choro é muito grande, o pranto, a tristeza é muito grande, todo Israel está triste. Então aquela família do morto, que foi morto, né, vendo que todo o povo está triste, e ela também está triste, naquele momento que está toda a nação triste, aí o Eterno diz, pode libertar aquele que está preso na cidade de refúgio. Então ele pode sair da cidade e ir para a sua tribo. Por quê, meus irmãos? E aquela família não vai sentir tanto assim aquela dor, por causa que todo Israel está dolorido. Então é exatamente esse o pensamento do Eterno, quando ele diz que aquele homicida não intencional, ele deve ficar na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. E nisso, meus irmãos, nós devemos pensar, né? As pessoas também têm outro ensino da Torá agora para nós. Muitas pessoas pensam que só elas é que sofrem. Irmãos, todas as pessoas no planeta Terra enfrentam dificuldades. Não tem uma pessoa, porque exatamente esse é o plano de Deus. Não tem uma pessoa, seja ímpio, seja servo, esteja obedecendo ou desobedecendo a Torá, as palavras de Yeshua, se ele é fiel a Yeshua, se não é fiel, isso daí, meus irmãos, quem quer que seja, enfrenta dificuldades. As pessoas todas enfrentam dificuldades. É claro que aquele que é aprovado pelo Eterno está construindo o seu galardão, né? Aqueles que são ímpios sofrem dificuldades e muitas vezes até maiores. Amém? Porque não estão debaixo da potente e protetora mão do Eterno. Mas o Eterno, todos estão enfrentando dificuldades. Uns têm dificuldade de enfermidade, outros têm dificuldade na família, outros têm dificuldade no trabalho, outros têm dificuldade em várias outras situações, mas todos têm dificuldades a serem enfrentadas. Então ninguém está sozinho no enfrentamento de dificuldades. E isso que as pessoas têm que colocar na cabeça, principalmente aqueles que servem ao Eterno. Nós que servimos ao Eterno devemos pensar, passa luta, mas todas as pessoas do mundo passam luta. Não tem uma pessoa que está livre de lutas nesse mundo. Amém? As pessoas podem até aparentar sorrisos, mas por fora é uma coisa, por dentro é outra. Amém? Então nós temos que ver, meus amados, que o Eterno, ele colocou nesse o planejamento dele, que todos têm que vencer as dificuldades. Amém? E é importante, eu queria trazer um pequeno testemunho aqui. A gente pensou, muitas vezes pessoas reclamam, né? Ah, porque meu sapato está velho, né? Ah, porque eu não tenho sapato. E tem outras pessoas que não têm nem pé, né, irmãos? A gente sempre tem que pensar nisso. Em vez de ficar olhando, né, aquilo que um ou outro tem, mas aquele outro que tem outras dificuldades, a pessoa deve pensar assim, poxa, eu não tenho isso, mas tem gente que não tem nem pé para calçar. Amém? Então, nós vamos ver aqui uma história de um rabino, inclusive é muito próximo à época de Yeshua, que ele era muito pobre. E a esposa dele tinha sido deserdada pela família, então eles eram muito pobres. E estava muito frio, enfim, naquela época ali em Israel, e o Eterno usa uma pessoa, né? Ele usa uma pessoa para chegar para aquela família e pedir assim, olha, eu estou com uma criança recém-nascida e não tenho nem palha para aquecer a minha criança. E aí aquele rabino, com a sua esposa, já de idade, pega um pouco de palha e dão para eles. E aquele homem vai embora, né? Qual foi a lição que aquele rabino teve para si? Ele teve a seguinte lição. Chegou para a esposa e disse assim, olha, como é que nós somos felizes, né? Nós tínhamos palha para ajudar alguém que não tem. Olha como é que Deus nos abençoa. Essa é a ótica. Eles eram muito pobres, amém? Mas Deus mostrou para eles que eles eram ricos, amém? Ricos de poder ainda compartilhar a pouco de palha que eles tinham com um pai de família, amém? Então, queridos, que nós entendamos que não devemos, em hipótese alguma, amém? Pensar que todo o sofrimento do mundo é sobre você, é sobre cada um de nós. Não, muitas pessoas sofrem muitas dificuldades, amém? Em todo mundo,
todos sofrem dificuldades. E que nós possamos saber lidar com essa dificuldade, porque é nisso que está o nosso galardão e também a nossa obediência à Torá e às palavras de Yeshua. Amém? Que o Eterno continue falando ao coração dos amados, que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.